Olá, meu nome é José Delorito da Silva Figueiredo. Vou apresentar um projeto de pesquisa intitulado Análise Multitemporal da Qualidade Ambiental do Rio Água Branca no município de Açelândia, Maranhão, com os componentes Raifran de Mar de Castro, Jonathan de Oliveira Carvalho, Cleiane Carvalho dos Santos e Edson Carvalho da Paz. Vou abordar um pouco sobre os múltiplos usos da água no Brasil, que tem um total de retirada de 2.083 metros cúbicos por segundo. Pode-se observar uma lista com os principais usos da água, e as áreas com o maior total de retirada é a irrigação, a indústria e o abastecimento urbano. No slide, temos a distribuição percentual da água no planeta Terra, que é cerca de 97,5% é água salgada e 2,5% é de água doce. Dentro desses 2,5 temos lagos e rios, que é em torno de 0,3%, águas subterrâneas, que é em torno de 29,9%, as geleiras, que comportam a maior quantidade de água doce do planeta, que é em torno de 68,9%, e outros, que é em torno de 0,9%. Posteriormente, temos a distribuição da água e da população brasileira. Pode-se observar um gráfico para a comparação de disponibilidade da água doce superficial e a porcentagem da população brasileira. É importante destacar duas regiões pela sua quantidade de população, pela sua porcentagem de população e a porcentagem de água nessa região, que é o Nordeste e o Sudeste. Podemos também observar no gráfico uma distribuição desproporcional de água doce superficial, né, com o norte comportando a maior quantidade de água doce do Brasil. Atrelado a isso, temos a poluição das águas, que é cerca de despejo bruto de esgotos, né, em torno de 45%, e só 43% é de água tratada e 12% é de fossas sépticas. Achei importante trazer algumas matérias publicadas, uma delas é sobre a escassez de água no Brasil, que é o estudo aponta risco de falta de água para 61 milhões de brasileiros. A outra matéria é sobre a qualidade da água no Brasil. A Justiça determinou que o SEDAI mostrasse relatórios sobre a qualidade da água daquela região, porque moradores ainda reclamavam do gosto e do cheiro da água que era fornecido por essa empresa. Ela foi publicada recentemente, foi em 9 de fevereiro de 2021, na Agência Brasil. Temos os objetivos, né? O objetivo central do projeto de pesquisa foi avaliar a qualidade da água no córrego Água Branca, em Açelândia, Maranhão. Foram selecionados 10 parâmetros no período de estiagem. Nesse trabalho, né, foram selecionados 3 locais de amostragem ao longo da hidrovia no período de novembro de 2019. Nessa tabela se encontram a localização geográfica e as elevações dos 3 pontos de coleta. O ponto 1 é localizado na Vila Palmeiras, o ponto 2 é localizado na Vila Idemar e o ponto 3 é localizado no Piquiá. A tabela 2 vem reunir as metodologias e os equipamentos utilizados nas análises dos parâmetros que vão identificar a qualidade da água da bacia do córrego Água Branca. Os parâmetros selecionados e analisados foram o pH, a temperatura, a condutividade elétrica, a turbidez, o oxigênio dissolvido, o cloreto, o nitrogênio amoniacal, o cálcio, o magnésio e a dureza. As amostras de água da bacia do córrego Água Branca serão comparadas com as águas de classe 2. Resultados obtidos serão resumidos em gráficos e comparados com os valores máximos e mínimos permitidos pela resolução CONAMA de número 357. O valor mínimo para o valor
valores máximos e mínimos permitidos para pH, pela resolução CONAMA, é de 6 a 9, que está identificado pelas linhas azul e vermelha no gráfico. O valor de pH do primeiro ponto é de 6,23, que se enquadra dentro da resolução CONAMA. Já o valor de pH para o segundo ponto é de 5,22. Né? Ele não se enquadra dentro da resolução CONAMA, que é devido aos despejos de esgoto doméstico no local. Com isso, temos a liberação de produtos químicos que acabam afetando o pH dessa região. No ponto 2, temos o valor de 6,61 e ele se enquadra dentro da resolução CONAMA. Na resolução CONAMA, não temos nenhum valor máximo nem mínimo para temperatura e condutividade elétrica. E os valores obtidos nas análises da temperatura do ponto 1 foi de 28,6 graus, e no ponto 2 foi de 26,7 graus, no ponto 3 foi de 27,6 graus. E para os valores obtidos nas análises de condutividade elétrica, do ponto 1 foi de 103, no ponto 2 foi de 108 e no ponto 3 foi de 98. De acordo com Unclo et al., a temperatura da água tem efeitos diretos e indiretos em quase todos os aspectos ecológicos do rio, né? Como, por exemplo, a quantidade de oxigênio dissolvido na água, que devido ao aumento da temperatura, a solubilidade do oxigênio dissolvido vai diminuir. E de acordo com CETEBS, a condutividade elétrica da água pode variar devido à temperatura e às suas concentrações totais de substâncias ionizadas dissolvidas na água. E altos valores de substâncias ionizadas na água pode ser identificado, pode indicar, né, levemente ácidas a água, que pode ser confirmado com os valores de pH. Já na resolução CONAMA não temos, tem um valor máximo, né, para turbidez, que é para 100. E ao observar o gráfico, identificamos que os valores estão de acordo com a resolução CONAMA. Os valores obtidos nas análises de turbidez no ponto 1 foi de 1,47, no ponto 2 foi de 4,4 e no ponto 3 foi de 6,71. É importante destacar que no ponto 3 teve foi um pouco maior devido a uma cachoeira que tem, então ela acaba espalhando os sólidos naquela região, de areia, silt e argila. E para CETEBS, a turbidez indica a presença de sólidos em suspensão na água, né, tais como partículas inorgânicas e também detritos inorgânicos. De maneira geral, a turbidez vem indicar a quantidade de matéria particulada em suspensão na água. Na resolução CONAMA temos um valor mínimo para oxigênio dissolvido, que é de 5 mg por litro. Os valores obtidos nas análises de oxigênio dissolvido no ponto 1 foi de 6,3, no ponto 2 foi de 3,4. Novamente, é devido aos despejos de esgotos que acabam afetando a solubilidade do oxigênio da água nesse ponto, né? Devido aos produtos químicos que são liberados nessa região. E no ponto 3, o valor foi de 13,3, que é praticamente o dobro do valor do primeiro ponto, né? Mas é devido a uma pequena cachoeira no local que ajuda a oxigenação da água. E é importante destacar que para a manutenção da vida aquática aeróbica são necessários teores mínimos de oxigênio dissolvido na água, que é em torno de 2 mg a 5 mg por litro. E assim vai de acordo com o grau de exigência de cada espécie. Na resolução CONAMA tem um valor
máximo, que é para o cloreto, que é de 250 miligramas por litro. Todos os valores estão de acordo com a resolução CONAMA, como podemos observar. E de acordo com Pivelli e Takayuki, as descargas de esgoto sanitário interferem diretamente na quantidade de cloreto presente na água, sendo que cada pessoa expele através da urina cerca de 6 gramas de cloreto por dia, o que faz com que os esgotos apresentam uma concentração de cloreto que ultrapassa 15 miligramas por litro. Na resolução CONAMA tem um valor máximo para nitrogênio amoniacal, que é de 3,7 miligramas por litro. Perdão. E todos os valores sim, estão de acordo com a resolução CONAMA, como podemos observar no gráfico. E pela legislação federal em vigor, o nitrogênio amoniacal é um padrão de classificação das águas naturais e padrão de emissão de esgotos. É importante salientar que a amônia é um tóxico bastante restritivo à vida dos peixes, sendo que muitas espécies não suportam concentrações de acima de 5 miligramas, que é devido a amônia provocar um consumo excessivo de oxigênio dissolvido na água, e que ao ser oxidada biologicamente, que passa para o segundo estágio, né, que é o DBO. Novamente, na resolução CONAMA não tem nenhum valor máximo nem mínimo para esses parâmetros, e as concentrações de cátions e cálcio, de cálcio e magnésio na água estão associadas à dureza. E a origem da dureza, das águas, ela está ligada ela pode ser natural, que por exemplo a dissolução de rochas calcárias ricas em cálcio e magnésio, ou antropogênica, né, que é o lançamento de afluentes industriais e lançamento de esgotos urbanos. A dureza da água é expressa em miligramas por litro, que é equivalente a carbonato de cálcio. E pode ser classificada em mole ou branda quando as concentrações são menores que 50 miligramas por litro de cálcio, de carbonato de cálcio, e dura quando está entre 150 a 300 miligramas por litro de carbonato de cálcio. Uma das características mais importantes da água de elevada dureza é a sua redução na formação de espuma. Nessa tabela, eu reuni todas as análises e deixei marcado em amarelo os valores que estão em divergência com a resolução CONAMA, de número 357. Que é importante destacar novamente que é devido aos despejos de esgoto no local, que acaba dificultando o oxigênio dissolvido na água e aumentando o pH, né, elevando a ficar mais ácido. Aqui estão as minhas referências e eu quero agradecer, né, ao IFMA, e, em primeiro lugar, e ao meu professor orientador, Edson Carvalho da Paz, e os meus co-orientadores, que é o Raifran Abdimar Castro, Jonathan Carvalho de Oliveira e a Cleane Carvalho dos Santos. Muito obrigado por participar da minha apresentação e tenha um bom dia.